Lourival, tinha deixado interrompido você num ponto que me parece que é importante para a nossa conversa em relação a essa questão das notas dos Estados Unidos e do Brasil relativas ao ministro Alexandre de Moraes. É o empenho do atual governo americano em defender as suas big techs contra a taxação e regulação por um lado, mas também em promover o que eles consideram que são suas correntes políticas com as quais se identificam. Isso acontece na Europa, na Ásia. O Brasil agora é a vez? Exato. Lembra-se que o Mark Zuckerberg jantou com o Trump e o Elon Musk depois da eleição do Trump, antes da posse, lá em Mar-a-Lago. Isso selou uma reconciliação entre o Zuckerberg e o Musk, e em certa medida o Trump também, que estava descontente com o fato de o Zuckerberg ter adotado o sistema de moderação, né, para o Facebook, enfim. E aí eles conciliaram dois interesses, né? Essa visão ideológica de que não pode haver nenhum tipo de amarras à expressão, né, nas plataformas digitais, que elas são isentas, são neutras, é o termo técnico, né, que é usado. E as próprias plataformas, elas mudaram de posição com a chegada do Trump e do Elon Musk ao poder, né, sentindo-se mais à vontade para se libertar desses sistemas de moderação, porque, de fato, eles constrange um pouco o modelo de negócios, né? Que as plataformas ganham muito dinheiro soltando os algoritmos, deixando os algoritmos livremente viciar as pessoas em determinados discursos, determinadas bolhas de informação e a pessoa literalmente passa a ficar dependente desses discursos. Esse é o aspecto ideológico. E já entrando então no aspecto de negócios, teve aquela proposta da OCDE que acabou anunciada na reunião do G20 aqui no Brasil, né, de 15% de impostos sobre as empresas que não pagassem pelo menos 15% de impostos em suas matrizes, né, e isso afeta drasticamente as big techs, que são as maiores, as grandes multinacionais hoje americanas. Então, aí o Trump traz isso e como uma medida, digamos, protecionista, né, ele fala, nós não vamos permitir que taxem as nossas empresas fora dos Estados Unidos e nós vamos taxar os produtos de exportação aqui nos Estados Unidos. Então, e aí uma proteção que é comercial, que é econômica e ao mesmo tempo que diz respeito às intenções ideológicas, políticas, e eles se tornam os guardiões, né, os defensores desse tipo de, entre aspas, liberdade. Então nós vamos para essa ligação agora, Lourival, que o Trump anunciou hoje a tarifa de 25% com produção da União Europeia, ao mesmo tempo em que o Brasil, via um discurso do presidente Lula, que o Brasil está presidindo, o BRICS, defendeu o fortalecimento das relações multilaterais. É uma utopia hoje. Já virou uma utopia, William. Hoje eu ouvi de um consultor em comércio exterior dizendo que o empresariado brasileiro sabia exatamente isso, da rusga e do risco e da sensibilidade da relação entre o governo brasileiro, o governo Lula e Trump. E ele disse, estava todo mundo esperando para ver quem ia piscar primeiro. Se Trump ia piscar ou se Lula ia piscar, mandando um sinal errado numa relação que todo mundo sabia que é complicada, mas aquela vantagem, entre aspas, que o empresariado brasileiro, exportador, estava vendo, o fato do Brasil ter déficit, né, na relação comercial com os Estados Unidos, deles terem superávit sobre o Brasil, da nossa pauta não ser uma pauta ameaçadora para a economia americana. Isso tudo, a tentativa era de evitar uma contaminação ideológica, política desse debate, que nem aconteceu ainda. E a mesma coisa, e aí agora, portanto, não só a briga ganha esse caráter político e enfraquece essa expectativa do pragmatismo e de alguma objetividade ali no debate comercial. E olhando, falou, olha, se ele está fazendo isso
com a União Europeia. O Macron mal saiu de lá. O Macron deve ter voado de Concórdia até a Europa para dar tempo de dizer. Ele vai anunciar, porque mal saiu dos Estados Unidos e ele anuncia as tarifas contra a União Europeia. Então, é uma contaminação que o empresariado brasileiro, o exportador brasileiro, estava muito preocupado que demorasse mais tempo para acontecer, para ver se conseguiriam impor alguma objetividade. Eu que estou chato hoje aqui na roda, como somos muitos, o assunto é super importante, os argumentos são fortes. Eu vou dar um pouquinho mais de pressa para vocês todos, para a gente poder pôr mais contribuições no debate. Daniel, o governo brasileiro, de fato, em algum momento achou que seria uma disputa racional sobre tarifas? Não, William, assim, não há argumentos muito técnicos por trás dessas medidas anunciadas por Donald Trump. Agora, o ponto é que o governo brasileiro tem insistido muito na razoabilidade dos seus argumentos e, de fato, existe até uma fartura de argumentos técnicos para se apresentar ao Departamento do Comércio, ao USTR, talvez ali ao Departamento de Estado, que não cuida muito de comércio, é bem verdade, lá em Washington. O problema é o seguinte, ninguém fala com essas três instâncias, ninguém fala com a Casa Branca em Brasília. O Marco Rubio, secretário de Estado, já falou com chanceleres ou primeiros ministros ou chefes de Estado de mais de 50 países e não atende uma ligação do nosso chanceler Mauro Vieira. Então, se não existe um canal mínimo de comunicação, se é preciso entrar numa fila, pegar uma senha e falar depois de todo mundo, se não tem uma linha direta ali, a possibilidade de um telefonema, fica muito difícil apresentar esses argumentos técnicos e ser acatado. Deixa eu ver isso então, juntando a questão política e a questão comercial e passando a palavra para você, Rubens. Que tamanho temos nós como alvo nisso? Olha, inicialmente muito pequeno, porque você tinha apenas até agora só a questão do aço e do alumínio, né? Você não tinha outros produtos. O Trump, quando anunciou esses 25%, falou do etanol, falou da madeira, mas isso ficou em suspenso, porque não há agora, hoje, ele anunciou que vai fazer limitado até aqui a União Europeia. Então, o Brasil não era um alvo econômico comercial, porque, como foi dito, a gente tem um déficit com os Estados Unidos, tem um superávit. E a Europa é visada porque ela tem superávit, a China é visada porque tem superávit. Então, eu acho que a gente está ficando visado por essas outras coisas que a gente está discutindo. Você falou das Big Techs também, só para completar o que foi dito aqui. Você sabe que a Europa era o parceiro do Brasil para defender essa regulamentação das Big Techs. Acabou isso, a Europa já cedeu, o Brasil vai defender sozinho as posições que a gente está vendo aqui no Brasil em relação às Big Techs americanas. Então, você está tendo uma abertura de frentes que não para. Esse último ponto que você falou, essa declaração do presidente, vai ser lida como uma declaração contra os americanos, porque o presidente sabe que não há recurso a organismos multilaterais, porque a OMC sumiu do mapa, não há. E o Brasil não tem, ao contrário da Europa, que já ameaçou não, que já informou que vai reagir, nós não temos aqui no Brasil mecanismos de defesa comercial para a gente se contrapor a essas medidas americanas, porque o Brasil, nesses últimos 20 anos, ele sempre recorreu, na defesa comercial, aos organismos multilaterais. Essa declaração do presidente hoje é totalmente fora de foco, porque não existe isso que ele falou, que vai recorrer aos organismos multilaterais. Não existe isso. Pode recorrer e não acontecerá nada. E nós não temos meios de responder, como a Europa terá e vai fazer, uma resposta às medidas americanas. Então, eu acho que você perguntou se o Brasil, qual era o tamanho do alvo. Eu acho que até aqui, até hoje, era um alvo menor, mas a partir de hoje passou a ser um alvo maior, porque o Brasil introduziu esse componente político no relacionamento bilateral. Caio. Não, só uma pequena divergência, porque a gente achar que o Trump e a Casa Branca não está politizando, eles estão politizando, sim, desde o começo.
A gente pode entender que o Brasil está politizando, tá, concordo. Mas dizer que só a gente está politizando, eu, com todo respeito, até o Daniel também, que acompanhou, né, também o que o embaixador disse, acho que está todo mundo politizando a questão. É uma questão difícil, é uma questão política, é uma questão que envolve divergência sobre o modo de olhar e entender a liberdade de expressão, os limites da liberdade de expressão. Pelo que eu sinto nos Estados Unidos, a primeira emenda autoriza, é muito mais amplo o conceito, aqui no Brasil é muito mais restrito. Agora, só o Palácio do Planalto e o Itamaraty estão politizando desde o começo, né? Todas as ações, desde a campanha, o Trump politizando tudo também. E aqui também politiza tudo. Então, quando os dois estão politizando, para ter um acerto, para ter um acordo, e aí acaba que a questão política acaba influenciando na questão comercial, como está já influenciando. Mas se tem politização aqui, é dos dois lados, pelo menos é o que eu penso. Mas tem uma percepção de poder de barganha, né, Caio? O Brasil não tem poder de barganha com os Estados Unidos. Se a Europa está refém, se o Canadá e o México, que são os dois principais parceiros comerciais... Não estou dando a resposta, eu só estou dizendo que eu acho que a ponderação aqui é uma ponderação por poder de barganha que o Brasil não tem. Sim. Então, se antecipar numa politização e botar a ideologia no meio de um debate que já era extremamente frágil, que nem começou a acontecer ainda, para tentar salvaguardar esse pequeno, mas importante comércio que o Brasil tem, talvez seja um movimento de risco. Daniel, prossiga, Daniel. A diplomacia costuma servir para atenuar crises, não para incendiar relações, né? Ora, quando o Itamaraty diz que precisa pacificar ali, jogar panos quentes, jogar água na fervura nas relações com a Venezuela, na briga da oposição com o Maduro, agora é o contrário? Agora incendeia em vez de atenuar a crise? Mas na verdade o Itamaraty respondeu a uma nota. O Itamaraty não soltou uma nota. Eu concordo que houve ali inúmeras declarações da primeira-dama Janja contra o Elon Musk, do presidente Lula declarando apoio com a Câmara, mas teve uma ação que partiu de lá, dos Estados Unidos primeiro. E aqui houve a resposta. Rubens. Não, eu acho que é verdade, saiu de lá, mas a nota do Departamento de Estado, do Departamento do Hemisfério Ocidental, ela não entra nesses detalhes todos, é uma nota genérica que, de passagem, menciona o Brasil. Quer dizer, a gente enfiou a carapuça, entendeu? A gente tomou aquilo como um ataque direto político dos Estados Unidos contra o Brasil. O que eu estou dizendo é que nós não deveríamos cair, como o Daniel mencionou, na morder a isca, porque se eles fizeram isso de caso pensado, o Brasil assumiu a posição. Então, por isso que eu insisto nessa questão de que o Departamento do Hemisfério Ocidental colocou uma nota muito cautelosa, sem citar nome das pessoas, não citou o nome do ministro, não citou o nome do Elon Musk, deu uma declaração que vale para todos os países, inclusive o Brasil, está na nota, é verdade, mas não entra em detalhe, entendeu? Do ponto de vista da resposta, nós caímos na armadilha, porque a gente respondeu tudo, né? A gente politizou o assunto, porque desceu as minúcias do detalhe da briga entre os dois. O Lorival está me pedindo a palavra. Não, muito rapidamente. É só para dizer que acho que nos últimos dias também o governo brasileiro assistiu, né, ao Donald Trump mencionando o Eduardo Bolsonaro fazendo um discurso, né, eloquente na CEPAC, lá na Conferência de Ação Política Conservadora, o Javier Milei de novo lá brilhando e tal. Então, acho que tudo isso vai fermentando, né, dentro do fígado lá no Palácio do Planalto, e aí acho que eu estou com o Rubens, acho que o governo brasileiro traiu né, demonstrou a bilis, né, o ressentimento ali. Mas perceba, né, Lorival, que não houve ofensa nenhuma de Donald Trump ao governo Lula, propriamente dito. Aliás, o Itamaraty e o Palácio do Planalto sempre prezaram pela frieza ao não responder a todas as provocações, e mais do que provocações, insultos de Nicolás Maduro, por exemplo, sobre a posição brasileira na Venezuela. Agora, vamos bater na mesa com Donald Trump, é isso? Bem observado.